Bom dia, boa tarde, boa noite, esteja onde você estiver, este é o Pode Literar. E no vídeo de hoje falaremos de uma coisa que está acontecendo exatamente hoje, dia 3 de julho de 2021. Está acontecendo no Brasil inteiro uma manifestação fora Bolsonaro, né? Daqui a pouco, inclusive, eu tô indo pra lá. E aí, no vídeo de hoje, eu trouxe um livro pra gente falar sobre, que é Rômulo e Júlia. Rômulo e Júlia, esse livrinho aqui, ó, Os Caras Pintadas, tá? Esse livro, quem me indicou foi ninguém mais, ninguém menos do que a pessoa maravilhosa que fez o meu cabelo hoje, a tia Nilda. Tia Nilda, tá? Uma fotinha dela aqui, ó, comigo no canto, meu anjo. Pode botar, editor. Obrigada, tia Nilda. Indicou esse livro maravilhoso, tá? Pra eu ler. E aí eu confesso, quando a tia Nilda falou isso, pessoas, Bia, eu tenho um livro que eu vou adorar, que você vai ler, você vai achar incrível, você tem que ler, você tem que falar dele no seu canal. E aí eu falei, tá bom, tia Nilda, qual que é o livro? Rômulo e Júlia, Os Caras Pintadas. Aí eu comprei o livro. Quando chegou, eu falei assim, gente, nem 80 páginas. Meu anjo, eu só tô lendo isso hoje, agora. Então assim, você que tá aí com preguiça de ler, tá inventando desculpa, tá? Pega um livrinho desse, que vai ser bom não só pelo conteúdo, que é maravilhoso, e que eu já vou falar pra você daqui a pouco, mas principalmente porque é um livro curtinho de ler, rapidinho você termina. E agora vamos ao porquê que você deve ler este livro. Rômulo e Júlia, Os Caras Pintadas, relata a história de um jovem casal que se conhece numa manifestação, igual tá acontecendo hoje pelo Brasil inteiro. E aí a gente tem ali vários estudantes nessa manifestação, no caso dessa história, no Rio de Janeiro, naquele calor enlouquecedor que faz só no Rio de Janeiro aparentemente, lutando bravamente para tirar o presidente da época. Então eles queriam um país melhor, as coisas não estavam muito boas, né? E as pessoas eram engajadas. Elas iam às ruas, elas lutavam pelo que elas queriam. O que acontece? Eu posso falar isso porque esse spoiler que eu vou dar aqui está na contracapa do livro. Então, você vai ficar sabendo disso a qualquer hora, né? O Rômulo, ele é filho de um ex-preso político, tá? E a Júlia, ela é filha de um ex-torturador, tá? Essa palavra que eu quero usar, porque assim, o que acontece? Ele não era só um policial e tudo mais que trabalhou ali na época da ditadura, o pai da Júlia. Ele foi um torturador, porque ele era inclusive um torturador com a própria filha, no sentido de não deixá-la sair de casa, praticamente, regular todos os horários da filha, querer saber onde ela ia, com quem ela ia, com que roupa ela ia, por que ela não tinha chegado em casa no horário combinado. A menina vivia uma verdadeira ditadura dentro da casa dela. Já o Rômulo, ele era filho de um ex-preso político, jornalista, só que ele vivia na cadeira de rodas do pai, por conta das torturas que ele sofreu na ditadura. E aí eu não vou falar quem ajudou a torturar, né, o pai, porque isso é informação demais, eu quero que você leia o livro para entender melhor a história. Mas um ponto importante é que o pai do Rômulo, quando ele viu a Júlia, quando ele soube o nome dela, a história da mãe dela, ele já fez ali toda uma relação e pensou assim, acho que eu conheço a mãe dessa garota. E aí ele foi ali com algumas amigas, com alguns amigos, atrás de informações sobre quem era a Júlia e a mãe da Júlia. Então, a gente tem aí um romance que surge entre o Rômulo e a Júlia. Achou ela muito bonita, muito linda e ficou super interessado nela. Porém, era muito difícil ela conseguir se aproximar dele, principalmente com segurança, por conta do pai, né? Mais por conta do pai do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim, ela lutou por esse amor. Aí você vai dizer assim pra mim, ai, Beatriz, isso daí tá parecendo Romeu e Julieta, Shakespeare.
querido, querida, presta atenção. Shakespeare é lindo, Shakespeare é maravilhoso, Shakespeare é encantador. Mas eu não tô falando disso. Tô falando de uma história de amor, mas que o ponto principal é que ela acontece por conta de uma manifestação, uma passeata estudantil que o objetivo era tirar o presidente. Então eu tô falando de uma coisa que ultrapassa a história de amor. A história de amor tá ali, ela é muito importante. Mas uma das coisas mais importantes é que o autor conseguiu pegar uma história que poderia ser uma história bobinha, sessão da tarde, sabe? E transformar numa coisa importantíssima para que você estude, sabe? Porque são citadas coisas nesse livro que as pessoas às vezes não fazem a menor ideia do que significam, como por exemplo a lei da anistia, entende? Então, eu acho importante que a gente pare e pense um pouco sobre essas questões que o livro traz, porque é um livro, inclusive, que dá para usar dentro de escola. Então, em vez de você, às vezes, querer ensinar para alguém história com um livro pesado, com informações chatas e maçantes, você pega esse livro aqui, ó, esse livro aqui, que inclusive tem uma ficha de leitura dentro, aqui, ó, e pergunta pra pessoa se ela tá interessada em ler, e se ela for ler o livro, olha aqui, as perguntas são rapidinhas. Dá pra você responder rapidinho essas perguntas e, assim, a história entrar melhor na sua cabeça. Agora vamos falar um pouquinho mais da questão do momento histórico que esse livro trata. Esse livro, ele tá num contexto em que as pessoas, elas iam para as ruas de forma assim verdadeira, querer mudanças, querer o melhor para o seu país. E não foi diferente aqui no Brasil. Tanto que isso deu certo. Essa questão de o presidente que tá lá, a gente não quer mais ele lá e a gente quer tirar ele de lá. Isso dá certo. Só que assim, a gente tá tentando hoje, no dia 3 de julho, tirar o Bolsonaro. Porque ninguém mais aguenta ter que aguentar o Bolsonaro, sabe? Ai, meu Deus, ela é comunista, ela é petista! Sou. E você que lute. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é seu. Se você achou que isso não ia acontecer, isso aconteceu. Se você achou que eu não ia falar de um livro que tem uma importância política, que traz uma reflexão política, tá? Eu ia sim falar. Em algum momento eu ia falar. E esse livro, ele é leve, ele é divertido, porque ele tem essa questão na história do envolvimento do Rômulo e da Júlia. Ele tem essa coisa tipo, ai, que delícia, o começo de namoro de dois jovens, pensando as mesmas coisas, com os mesmos ideais, lutando por um país melhor, né? Será que eles vão conseguir ficar juntos? Será que eles vão chegar juntos no final da história? Aí eu não posso te contar, porque aí também é demais. Você vai ter que ler o livro. Mas o que eu precisava te dizer sobre o livro é isso, assim, que vale a pena ler esse livro para você entender a lei da anistia, que protege determinadas pessoas, outras, sabe? A gente precisa entender que, assim, a ditadura, ela não acabou. Ela só tem outra forma agora. Ela apresenta outras características. Na história do Rômulo e da Júlia, tá? Os Caras Pintadas, o pai do Rômulo, ele tá numa cadeira de rodas porque ele foi torturado. Numa época, portanto, que a ditadura tinha essa questão toda de você ser exilado, como ele foi, de você ser torturado, de você ser morto, de você sumir. Será que a mãe da Júlia, o que aconteceu com ela? Vamos pensar nisso, por exemplo. Então, assim, a ditadura militar, ela não acabou, ela só tomou uma outra característica. A gente tem um militar no poder, que tem orgulho de falar do exército e fala disso. Ele só sabe matar a população dele. Então, o pai da Júlia, na história, ele também só sabia matar, só sabia torturar. E aí, você que acha que é uma história com final feliz, é uma história com final feliz. Mas é uma história que você precisa refletir sobre as coisas que estão ditas ali.
porque não é uma história boba. Não é uma história para você ler e falar, olha só, né, que coisa aconteceu, que interessante, e guardar o livro no fundo da gaveta. É uma história para você pegar o livro, para você mostrar para as pessoas, pegar a ficha de leitura e falar assim, vamos refletir sobre a história. Vamos ver o que eu aprendi. Porque uma história, ela não pode só ficar aqui ou no fundo da gaveta. Ela tem que ficar aqui, ó. É muito importante que ela fique aqui. E quando ela vem pra cá, principalmente esse tipo de história, esse tipo de situação, uma ditadura, um presidente que a gente não quer mais no poder, quando a gente pensa sobre isso, quando a gente reflete, quando incomoda, alguma coisa incomoda na sociedade, aí é porque é hora de mudança. Aí é a hora da mudança. Aqui nessa história, eles foram pra rua porque eles não queriam mais o presidente. E as pessoas estão indo ainda hoje para as ruas porque elas não querem mais o presidente. E a parte dessa questão de quem eu quero, quem eu não quero, o fato é que as pessoas querem mudança. As pessoas querem viver. E as pessoas nessa história também queriam viver. Então é muito importante que a gente pense sobre isso. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer. Eu não sei como é que é o parecer aqui da equipe técnica, por favor. Então é isso. Quanto agora a gente vai para a manifestação, vai para a rua, porque a gente está incomodada com o que está acontecendo no nosso país, com mais de 500 mil mortos. Eu espero que você que esteja assistindo esse vídeo já no outro final de semana, pense sobre isso, tá? E se manifeste de alguma forma quando algo te incomodar, tá? Porque as coisas não podem ficar do jeito que elas estão. Não deixem de se inscrever no canal, de dar o like, tá? De ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, nos seguir nas redes sociais. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer coisa, só deixar nos comentários, tá? É isso. Um beijo e até mais.